Olá, boa noite. Eu sou o professor Gustavo, professor do campus de Barra do Bugres, do curso de Direito da Unemate. Eu faço parte do projeto de extensão Ega Omnes, né? Para quem não nos conhece, já peço para que sigam nossa página no Instagram e acompanhem nosso canal no YouTube. Esse projeto de extensão Erga Omnes, ele está fazendo uma parceria com o curso de Direito Turma Especial de Brasnorte. Então, nós estamos transmitindo por esse canal essa noite. Esse evento faz parte do ciclo de palestras, né, Jornada de Direitos do Cidadão, e esta é a nossa segunda palestra, né? Nós tivemos uma palestra na semana passada, e agora nós estamos retomando e dando continuidade. Nessa noite, nós vamos receber o professor Otávio Weinhard. Sim que pronuncia o seu nome, professor? Tá bom, sim. Tá bom. Depois o senhor diz como que é a pronúncia certa, né? O professor é mestre em Direito, mestre em História e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. É professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, na Unemate, no campo de Alta Floresta. Ele pesquisa a história do direito, sobre estudo de história do crime e das práticas penais. O tema da palestra que será proferida hoje pelo professor Otávio será Violência e Justiça na Primeira República. Então, boa noite, professor. É Boa noite. um imenso prazer recebê-lo aqui no nosso projeto de extensão para fazer essa live, né? Eu vou te passar para você fazer as suas considerações iniciais e já iniciar a palestra. Então, com a palavra, por favor. Perfeito. Bom, muito obrigado, então, oficialmente, pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui com vocês, né? A gente está tornando esse período pandêmico nosso no Unemate um período bastante profícuo, né? E, enfim, estamos bem presentes aí, né? O que de alguma maneira está me dando uma oportunidade de conhecer o Mato Grosso de ponta a ponta, né? Esse estado imenso. E eu estou participando de coisas, né? De eventos, de iniciativas aí da universidade por todo o estado, participando virtualmente, né? Porque presencialmente eu nem no Mato Grosso estou agora, mas é uma satisfação estar com vocês. E, bom, né, sem muitas delongas, eu quero falar com vocês hoje sobre questões de violência e justiça na Primeira República, que é o que eu venho estudando e é o que eu pretendo seguir estudando aí pelos próximos anos. Então é um tema que está na ordem do dia para mim e que eu acho que é um tema relevante para a gente pensar o direito, pensar o penal, né, evidentemente, mas também, assim, me coloco no meu lugar de fala, por assim dizer, né, eu demarco a minha posição enquanto um professor, enquanto pesquisador, que eu sou muito vinculado mesmo à história cultural, à história social, que é um pensamento historiográfico que não tem necessariamente as mesmas preocupações do pensamento jurídico. Tem coisas que me interessam do ponto de vista da pesquisa, que não são exatamente pertencentes ao ponto de vista do direito, né, aos aspectos jurídicos. Outras questões que me importam aí, que tem a ver com uma história do cotidiano, né, das pessoas, então, uma história que está menos ligada a instituições, à legislação mesmo, ao saber jurídico, né, assim, os grandes nomes do saber jurídico, e preocupado com questões do cotidiano, com como que o direito toca a vida das pessoas no passado, né, e aí eu, para além disso, pesquiso um período de final do século XIX, início do século XX, algo mais ou menos entre 1870 até 1920, eu não vou até o finalzinho da Primeira República. Então,
estou situado enquanto pesquisador nesse contexto aí, e é desse contexto que eu falo, né? São essas as minhas preocupações, é isso que eu venho pesquisando e que me importa enquanto pesquisador. Aí eu propus, né, enquanto título para o nosso encontro, falar em violência e justiça na Primeira República. Então hoje eu vou tentar focar nas questões da Primeira República, me importar mais com elas, mas vou, para poder fazer isso, ter que tratar de algumas questões conceituais, iniciais, para a gente se situar, né, e, enfim, ficar mais ou menos claro para todo mundo do que é que eu estou falando. Então, primeiro ponto, né? Quando a gente fala em uma história do direito penal, inclusive, né, que eu sou muito chato com muita coisa que diz respeito ao passado do direito penal, né, umas coisas que a gente vê por aí, né, eu já tive oportunidade de conversar em outros eventos com o pessoal a respeito disso, mas quando a gente fala de uma história do penal, há uma chave que é interessante para a gente entender como é que o direito penal se estrutura, né? Porque o direito penal não é uma coisa, aliás, o direito não é uma coisa que, da minha perspectiva, pelo menos, existe desde sempre, né? Aquele velho brocado latino de que ubi societas ibius, né? Onde tem sociedade tem direito. Não sei. A gente pode falar, tem ordenamento, tem coerção, mas direito é uma palavra que talvez seja um pouco demais para a gente estender aí, né, ao infinito. E o direito penal, do meu ponto de vista, ele vai se estruturando. E, aliás, falar em direito penal é falar de algo muito moderno. A gente talvez resolva um pouquinho esse problema falando numa justiça penal, e aí a gente consegue voltar mais no tempo. Mas o direito penal me parece algo relativamente recente, inclusive, na história da humanidade. E aí é relevante aquela chave que a gente tem, que é a chave que aparece em manual, né, até mesmo, de que a gente tem na história da justiça penal, na história do penal, uma passagem das vinganças, né, dos arranjos privados, locais, comunitários, para arranjos que pertencem ao Estado, né, para esse direito legislado, esse direito codificado, que é o direito que a gente conhece hoje. E essa me parece uma chave interessante para a gente pensar a questão. Não deixa de ser relevante, aliás, né, porque não só a gente pensa o direito penal dessa forma, mas é uma chave interessante para a gente pensar a história do direito. Então, se a gente olha, por exemplo, para um clássico da história do direito, que é a Ordem Jurídica Medieval, do Paulo Grossi, ele, quando descreve as características do direito medieval, ele fala numa relativa indiferença do poder político pelo jurídico. E o que ele está dizendo com isso? Né? Que direito e Estado não são a mesma coisa. E não apenas não são a mesma coisa, mas que o poder político não vê no direito um instrumento imprescindível de governança. Ele não olha para o direito e acha que precisa do direito para resolver as suas questões de governabilidade. Né? Então, se a gente olha para o penal, por exemplo, a gente pode pensar, mas no início da modernidade, ali, sei lá, século XVI, século XVII, o rei pegava e punia os traidores, né? Ele mandava matar, ele perseguia. Sim, mas era isso. Não era como se o Estado, e aqui eu já estou em início da modernidade, né, para vocês verem, mas voltando para a Idade Média mesmo, seria ainda mais essa indiferença. Então, mesmo no início da modernidade, ainda há uma certa indiferença, porque o grande traidor, as pessoas que conspiravam, que faziam planos e tal, essas pessoas até atraíam esse interesse régio, mas outros aí, aquele que cometia um furto, né, um pequeno roubo e tal,
não era um problema do Estado. O Estado não entendia que precisava regular aquela questão como um instrumento de governança, da mesma forma que não se preocupava com as questões civis, por exemplo. Então, hoje a gente, olha, um casamento, né? Casamento é um contrato civil. Como que a gente marca a nossa entrada no mundo, né? Enquanto indivíduos, né? A gente tem uma certidão de nascimento. Certidão de nascimento é uma certidão civil. Mas isso até pouco tempo atrás não era problema do direito, não era um problema do Estado. Isso era resolvido na igreja, né? Casamento era casamento na igreja. Depois as pessoas começaram a fazer essa separação, né? Ah, casei no civil e casei no religioso. Mas isso é recente, até pouco tempo atrás. No passado não existia casamento civil. Casamento era religioso. É uma estrutura das religiões, né? E a mesma coisa, o nascimento. Como é que você botava alguém no mundo do ponto de vista, não do ponto de vista do parto, né? Mas do ponto de vista formal, por assim dizer. Como é que você formalizava a vinda de alguém ao mundo? Com batismo na igreja. Então, de novo, né, não era uma preocupação do direito. O direito passou por um processo de perceber que regular as mais diversas situações da vida humana através do direito era fundamental enquanto uma forma de governo. E isso, olhando para o caso brasileiro, há um historiador do direito da Universidade de Brasília, o Ayrton Silander, que chama de um processo de expansão da estatalidade. Então, a gente tem um Estado que está mais presente, um Estado que está agora se preocupando com o direito, que está regulando as questões das mais diversas da vida humana e que está não apenas regulando essas questões, mas está advogando pelo monopólio da regulação dessas questões. Está falando que agora direito é direito estatal. A gente pega toda uma dimensão e por isso, por exemplo, Grossi vai achar que o direito do século XIX, né, o direito dos códigos é um empobrecimento da experiência jurídica, porque você pega toda essa experiência de um direito que antes se resolvia em arranjos comunitários, antes se resolvia em arranjos religiosos, mais diversas maneiras, né, aquele pluralismo jurídico, toda aquela complexidade das experiências jurídicas, e você reduz isso ao Estado. O direito agora é o que o Estado chama de direito e nada além disso. Então, é esse processo, é um processo em que o direito não apenas chama para si um monte de coisa, mas ele deslegitima outras manifestações e outros atores. Então, por exemplo, a gente pensa a família como um mínimo núcleo político de uma sociedade, né? Se a gente pensar num sentido bem tradicional da coisa, pensar na família romana, por exemplo. A família romana, ou família grega, ou família medieval, família moderna, enfim, são um microcosmos político daquela sociedade, no qual o pai de família é o imperador daquela sociedade, ou é o rei daquela sociedade, é o soberano daquela sociedade. Por isso, um conceito de família, né, que não tem a ver com apenas questões sanguíneas, né? Se a gente olha para Roma, e muito cuidado quando a gente olha para Roma, né? Estou abrindo uma exceção aqui falando disso porque eu estou fazendo essa abordagem bem conceitual mesmo. Mas se a gente olha para um conceito de família na antiguidade, é um conceito que inclui o escravo, que inclui gato, cachorro, galinha, que inclui que se aproximou ali da família, um protegido da família, inclui todo mundo, porque é menos pensada pela questão da consanguinidade, mais pensada como um microcosmos político. E isso perdura, né? Então, num Brasil que a gente chamaria de um Brasil patriarcal, o chefe de família, o pai de família, é também o imperador dentro de sua própria casa. E aí há nesse processo de expansão da estatalidade um momento que o Estado olha para esse pai de família e fala: você não pode tudo dentro da tua casa. Você não pode mais fazer com teus escravos como você bem quiser, com a tua esposa como você bem quiser, com os teus filhos como você bem quiser. Você ainda é soberano dentro da casa, mas dentro de limites que são impostos pelo Estado. Então agora o Estado está encerrando para si várias questões que antes não pertenciam a ele. E quando a gente olha para o penal agora, né, voltando para onde eu estava no começo, a gente vê
situações que são semelhantes também. A gente vê violências que se resolvem de maneiras das mais distintas e que são consideradas legítimas naquelas sociedades. Então, dando um exemplo muito concreto para vocês. Na Inglaterra, tem um historiador que eu gosto muito, Edward Thompson, que escreve um livro chamado Costumes em Comum, falando de vários costumes na Inglaterra, principalmente no século XVIII. E aí, ele tem um capítulo em que ele fala de um negócio chamado rough music, que é muito conhecido pela denominação francesa que ele recebe, que é charivari, mas tem outras denominações também, né? Os alemães chamam de Katzenmusik, os italianos chamam de scampanati, enfim, tem várias possibilidades aí para essa rough music, que basicamente são o que eu chamaria de rituais de esculhambação com alguém que violou certas normas sociais. Então, o que acontece? Se, por exemplo, a pessoa cometeu um adultério, ou se, por exemplo, a pessoa fez, sei lá, qualquer outra coisa, qualquer coisa que dentro daquela comunidade era uma conduta reprovável, essa pessoa sofreu um ritual de esculhambação, que envolvia normalmente um monte de barulheira na frente da casa da pessoa, então a comunidade se reunia na casa da pessoa, batia panela, cantava música, né, por isso tem music no nome, né, faziam umas cantorias desafinadas, todo um cenário ali, né, para, enquanto comunidade, condenar a conduta daquela válida, legítima, de se resolver conflitos sociais nessa sociedade pré-modernidade, nessa sociedade ali do século XVIII, né? Pré-modernidade, uma modernidade jurídica que está mais adiante no tempo, né? Não aquela de escola que a gente no final do século XVI. Então essa é uma manifestação legítima, que perde legitimidade. E isso tem alguma coisa a ver com violência? Ou tem alguma coisa a ver com pessoa menor? Sim, porque às vezes era isso, às vezes era uma cantoria desafinada e pronto, mas às vezes era violência mesmo. Tem rituais que são rituais violentos, né? De castigos físicos mesmo para aquela pessoa que punia normas sociais. Isso no século XVIII e legítimo. Acontecia na Inglaterra, né? A gente pode pensar, a Inglaterra é diferente porque é um contexto de common law, sim, mas acontecia na França também. Na França, inclusive, é o caso mais famoso, né? Que a gente chama de charivari ou charivari. E acontecia em várias outras partes, como forma legítima de resolver conflitos. E com essa expansão do Estado, com o Estado dizendo, por exemplo, que agora direito é aquilo que está no código, essa forma código que é uma forma do século XIX, né? O Estado está dizendo, isso não é mais legítimo, isso não é mais uma forma que a gente considera adequada para se resolver conflitos, agora a gente tem a lei dizendo exatamente o que vai acontecer, a conduta abstrata, daí você pega, né, trabalha com esse raciocínio moderno de pegar a conduta concreta, né, e encaixar na norma abstrata e aplicar a sanção de acordo com aquilo, mas a questão rituais de resolução de conflitos que eram considerados adequados passam a ser considerados inadequados, não aceitos, porque agora é através do direito estatal que a gente resolve as coisas. E isso tudo eu ainda não cheguei em século XX, não cheguei em Primeira República, mas o professor Gustavo deu bastante tempo, então eu achei importante a gente abrir com essa ampla introdução aí para começarmos a olhar para o nosso problema, para o nosso quadro aqui, e falar um pouquinho da questão brasileira. Então, no Brasil, a gente tem, primeiro, uma situação que a gente, enquanto pessoas, enquanto sociedade, né, é muito difícil a gente pensar o que é a pessoa enquanto sociedade, quer dizer, o que é o brasileiro, né, normalmente isso é coisa de conversa de boteco, de churrasco de domingo, de senso comum, de, porque o brasileiro, isso, não existe o brasileiro, né, mas tentando pensar como uma grande chave sociológica, né, a gente sempre se pensou
como uma sociedade muito pacífica, como uma sociedade que não é violenta, que não resolve seus arranjos de forma violenta, né? O brasileiro é receptivo, o brasileiro é tolerante, essa coisa toda que a gente vem discutindo, que tem gente que vai rastrear, né, na clássica categoria de homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, também conhecido como pai do Chico, tem gente que vai dizer que quem fez essa leitura errada, quando o Sérgio Buarque de Holanda fala em homem cordial, não era exatamente sei lá, o homem bonzinho, no sentido russoniano da coisa que ele estaria falando, até pelo contrário, mas a questão é que a gente construiu muito essa imagem, né? Se a gente pensa, por exemplo, no nosso processo de independência, no Grito do Ipiranga, a gente imagina que não há violência, que o Brasil não foi um país de guerras, né? Então, por exemplo, né, comparando com os Estados Unidos, o processo de guerra de independência dos Estados Unidos é um processo extenso, né, que começa lá em 1775 e vai terminar só 10 anos depois, em 1885, guerra, sangue, aquela coisa toda, né? Guerra civil. O Brasil não teve uma guerra civil, é o que a gente diz, né? Olhemos, por exemplo, né, para a Guerra de Secessão norte-americana, lá entre 1860 e 1865, uma guerra muito violenta, muito sangrenta. O Brasil não, aqui a gente teve um conflito ou outro, mas coisa localizada, nossa independência foi tranquila, coisas que a historiografia hoje questiona. Mas a questão, né, que verdade ou não, a gente construiu muito essa imagem de que o brasileiro é pacífico, de que nós somos um povo receptivo, legal, e talvez fazendo agora, né, chegando no século XXI, já para um breve comentário, né, um pequeno parênteses, né, mas talvez os últimos anos aí estejam mostrando para a gente que não, estejam mostrando que a gente se tornou talvez uma sociedade do conflito, uma sociedade da intolerância, uma sociedade violenta, e aí a gente pode olhar para isso e pode pensar, isso aconteceu nos últimos anos, no nosso passado recente, mas talvez isso não tenha acontecido, talvez isso tenha se tornado mais visível dentro daquilo que a gente já é, de um povo que não é exatamente enfim, não violento, pacífico, tranquilo, como a gente costuma pensar e como a gente costumou vender ao longo da nossa história. E o que a gente tenha tido no nosso passado recente aí seja uma exteriorização de coisas que estavam num substrato, né, coisas que estavam escondidas, mas que hoje se veem legitimadas a vir à tona. E aí a gente tem escancaradamente essas mostras do brasileiro como um povo violento. Muito bem. Agora, como que a gente olha isso, né, no nosso passado? A historiografia trabalhou com essa questão, isso é uma questão que interessa a história. Tem um clássico, do final dos anos 60 ainda, da Maria Silvia de Carvalho Franco, chamado Homens Livres na Ordem Escravocrata. E ela tem o primeiro capítulo desse livro que se chama O Código do Sertão, e ela vai falar sobre isso que eu estou falando, vai falar sobre como os arranjos eram violentos, como condutas, questões cotidianas, como um monte de besteira, né, terminava em violência, como as pessoas resolviam as questões que elas tinham através da violência, isso no século XIX. O que acontece agora com o final do século XIX para a passagem do século XX, e aí sim para falar um pouco mais com vocês sobre Primeira República. A mudança desse Brasil monárquico para um Brasil republicano, muita gente vai falar que importou pouca coisa, que não mudou tanta coisa assim, né? Inclusive tem uma passagem que eu acho brilhante, de 300 mil passagens que eu acho brilhante na obra do Machado, né? Mas em Esaú e Jacó, ele descreve a transição da monarquia para a república com uma metáfora da mudança da placa de uma confeitaria, chamada Confeitaria do Império, e eu não vou me alongar nisso, né? Mas que aí o dono resolve trocar a placa
da confeitaria do Império, justamente quando cai a monarquia e inicia a República. Então ele manda a placa da confeitaria do Império para a reforma exatamente quando a coisa acontece ali e bate nele uma crise existencial no sentido de, poxa, mas agora será que eu mantenho esse nome, que eu mudo de nome, o que eu faço? Porque eu era confeitaria do Império, mas agora é uma república, não vai ficar feio para mim, sei lá, complicado, né? E a toda essa situação para Machado brincar, na verdade, com isso, no sentido de que a mudança do regime monárquico para um regime republicano não importou tanto mais do que a mudança da placa de uma confeitaria numa rua do Rio de Janeiro. Mas a gente tem mudanças que estão mais ou menos relacionadas à vinda da República, mas estão relacionadas a eventos que acontecem, né, naquele período. A gente tem uma crise do escravismo desde a década de 70, sobretudo, né, e agora em 88 a gente tem o fim da escravidão, coisas que quando a gente fala em violências, né, é fundamental a gente levar em consideração que até de 88 para 2020, quanto que quanto que a gente tem, né? Tem 132 anos, é isso, de não escravidão, o que é muito pouco tempo, né? Para a gente pensar toda uma sociedade que foi estruturada dentro de um regime de uma economia que está pautada na violência, está pautada na subjugação violenta do outro para gerar receita, né? Então, imagina só o quanto de violência que está envolvida no nosso escravismo, né? Que sim continua com raízes profundas aí traz reflexos profundos para a nossa sociedade, sim, porque 130 anos no tempo histórico é pouco tempo, e porque a gente lidou mal com essas questões, a gente não tentou resolver essas questões, né? Jogou uma pá de cal, assim como hoje de hoje em diante não tem mais escravo, então tá tudo resolvido e bola para frente, e a gente não resolveu adequadamente essas questões. Então a gente tem uma mudança de mão de obra, né, de uma mão de obra antes escrava para agora uma mão de obra livre, que faz toda uma propaganda para o migrante europeu, né, vir para cá, para trabalhar aqui nas nossas terras maravilhosas, aquelas coisas que vocês mais ou menos sabem de escola, né? Porque aqui vai ser muito legal, vocês vão progredir, o Brasil é uma terra muito rica, muito abençoada, e para além disso, né, vocês vão mudar a cara do nosso povo, porque claro que o que está do lado de lá do Atlântico, né, ou o que está no hemisfério de cima é muito superior, então vocês vão vir para cá e vão trazer para a gente a civilização, né, o progresso, aliás, ordem e progresso, né, o lema da nossa república, lema positivista, né, do Auguste Comte, cortado, né, porque no lema do Comte tem amor também, a república esqueceu completamente do amor, deixou só ordem e progresso. Mas a gente é agora uma sociedade de ordem, que está se pressupondo, né, uma sociedade que quer entrar na modernidade com os dois pés, as cidades querem se modernizar, a gente vai ser um país para frente agora, a gente é um país republicano, a gente enquanto república precisa mostrar para o passado monárquico o quanto que a república é melhor, e aí do ponto de vista jurídico e de como o direito toca o cotidiano e toca o cotidiano nas questões penais, o que a gente tem é uma primeira república que é muito controladora, controla muito mais a vida cotidiana e a vida das pessoas comuns, por assim dizer, né, dos trabalhadores urbanos, de uma maneira muito mais intensa do que fazia ao longo do Império. E a gente vai ter com isso, né, um Código Penal republicano ali em 1890 que vai controlar, codificar muitas questões que já estavam mais ou menos presentes na ordem do Império, mas agora vão ser realmente muito perseguidas por trás desses ideais de civilidade, de progresso, e a gente vai tentar controlar várias condutas pautado nesses ideais. Então, por isso, a Primeira República é um momento chave, é um momento ideal
para a gente refletir sobre essas questões. E porque eu acho que desde o final do Império até a Primeira República, a gente está tendo esse movimento, então, de que as pessoas resolviam questões, entre elas, questões das mais diversas, né, conflitos, de uma maneira privada, e o Estado está tentando se impor cada vez mais para que as coisas agora sejam resolvidas pela via estatal. Então, o direito que antes legitimava várias condutas está agora deslegitimando essas mesmas condutas e está dizendo que elas precisam ser resolvidas via Estado. E eu tento pensar em uma tensão que tanto o indivíduo está tentando se impor sobre resistir diante do Estado, mas principalmente o Estado está tentando se impor sobre o indivíduo. E aí eu dou para vocês 3 exemplos dessa questão e de como ela vai mais ou menos operar, né, na concretude. Eu vou trabalhar com categorias que, assim, são categorias ideais, por assim dizer, né? Poderiam ser outras, mas eu acho que essas são bem emblemáticas e acho, inclusive, que a gente consegue pensar elas numa longa duração. Trazer elas até para o tempo presente, com cuidados, né, com ressalvas, mas há questões aqui que a gente pode considerar. Então, primeiro, a gente pode pensar nas questões conjugais. E uma outra contextualização, né? Eu trabalhei com uma porção de processos do período, de inquéritos policiais e de processos crime do período. Então, normalmente, hoje eu estou tentando fazer uma abordagem mais conceitual até, né? Mas normalmente eu faço um monte conto um monte de história, trago um monte de causa para falar essas coisas, talvez acabe comentando um ou outro, né? Mas vou tentar fazer uma abordagem mais geral. Então, a gente tem, por exemplo, a ideia das violências domésticas, né, ou nas relações conjugais, que ainda circula por aí, né, a gente ainda ouve, de vez em quando, aquele velho ditado, né, de que, briga de marido e mulher não se mete a colher, alguma coisa nesse sentido. Pois é, a situação que a gente tinha era de que questões que envolvem relações conjugais, né, o marido é legítimo para resolver do jeito que ele bem entenda. O ponto é esse, né? Então, quando eu encontro casos de violência contra a mulher nesse começo de século XX, nesse Brasil republicano, eu encontro poucos casos, e o poucos casos aqui é importante que a gente considere, que a gente faça uma análise bastante cuidadosa desses poucos casos, mas em um universo de muitos casos de violências que eu estudei através de processos e de inquéritos, são poucos que envolvem relação conjugal. Só que agora vem uma coisa, eles são extremos. Os casos que foram casos de tentativa de homicídio, há um caso do marido que deu um tiro no peito da mulher, e a mulher sobreviveu. A bala, inclusive, atravessou o corpo dela, mas ela sobreviveu. Então há essa tentativa de homicídio. E há casos de violências muito extremas, de lesões corporais graves. Um ou outro. Então, num universo grande aí, devo ter encontrado meia dúzia de casos desse. E aí que está a questão que eu estou tentando complexificar com vocês, né? Se a gente olha para esse cenário, então, de que eu pego muitos processos e eu vejo só um ou outro que a violência contra a mulher acontece, e nas relações conjugais, né, porque tem outros aí que envolvem mulheres, por exemplo, em bordéis, em casas de jogo, em lugares de má fama. Mas falando em violência conjugal, são pouquíssimos casos. Aí o desavisado pode olhar para isso e pode pensar, então acontecia pouco. E pergunto para vocês, mas será? E qual que é qual que é a questão aqui que me chama a atenção? Havia poucos, mas quando havia, era violência extrema, era tentativa de homicídio, era lesão corporal muito grave. E o que isso está indicando? Não está indicando que havia poucos.
está indicando que chegava nos aparatos policiais, nos aparatos judiciários, que chegava no Estado quando era muito, muito grave. Então, quer dizer, as outras violências, leves, violências menores, né, que não envolvia risco de morte, que não envolvia vizinho, que não envolvia alvoroço na vizinhança, na rua, não tinha problema nenhum. Essas eram legitimadas. Por isso eu nunca vou encontrar, nunca é difícil, né? Mas assim, raríssimo, dificilmente eu nunca encontrei, né? Dificilmente a gente encontraria um caso levado à polícia no início do século XX de um marido que, aspas, deu uns tapas na mulher. Por quê? Porque naquele período isso ainda está dentro do que se considera legítimo no papel dele enquanto marido. A mesma coisa, por exemplo, aconteceria quando a gente olha para crianças, né, para filhos, e isso eu devo ter encontrado talvez um caso de espancamento, um caso gravíssimo, gravíssimo mesmo, 2 casos de pais que batem nos filhos. Por quê? Porque nesse início de século XX não seria impensável, né? O direito não chamaria para si a regulação de uma situação de um pai que bate no filho. Então, se ele bateu com moderação, e a gente pode e deve, né, discutir, complexificar o que é moderação, o que é uma lesão leve, né, o que é um tapinha que não dói, né, a gente pode pensar nessas coisas, e deve pensar nessas coisas, mas dentro de limites que podem ser, inclusive, limites muito elastecidos, tá tudo bem, tá dentro da prerrogativa dele de pai, assim como tá dentro da prerrogativa dele de marido. Então, essas violências no ambiente doméstico ainda estão num cenário em que elas são autorizadas, em que o Estado entende que não é problema dele. E a gente vai ter um momento depois, né, se é que a gente vai ter, em que isso vai se transformando. Quando a gente olha para esses casos, por exemplo, né, a gente pode pensar que, no caso da violência conjugal, né, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é de 2006, né, é 2006, né, salvo, sim, a 11.340 de 2006. Então a gente tem o Estado aumentando a presença dele no espaço doméstico através da legislação há 14 anos atrás. A mesma coisa acontece quando a gente fala nos castigos físicos, né, com crianças, o que é mais discutido ainda, né, a gente ainda ouve muita gente falando, mas eu apanhava e tô aí, né, enfim, não morri por causa disso, ou qualquer coisa nesse sentido. Então a gente ainda ouve hoje um discurso legitimador desse direito de punir dentro de casa. E muito recentemente foi discutido, né, se falava em lei da palmada, isso é coisa que quem é mais calouro aí talvez não vá se lembrar, mas quem tem um pouquinho mais de idade vai se lembrar, porque é muito recente, né, e a gente tem uma mudança em 2014 que acrescenta torna isso mais presente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são questões que eu estou falando lá no passado, mas que, de alguma maneira, a gente vê o direito no futuro aqui querendo deslegitimar esses arranjos que são arranjos violentos. E a gente pode pensar daí em alguns outros casos ainda, né? Por exemplo, casos que eu gosto muito de falar, que foi o que eu estudei principalmente, na verdade, que são brigas entre pessoas em boteco, em bordel, em festa de colônia, em brigas motivadas por ciúme, briga, tentativa de homicídio, em questões das mais diversas, que muitas vezes eram completamente bobas. Então, eu falei que ia tentar fazer uma análise mais estrutural e não contar caso, né? Mas como os casos são muito legais, eu vou contar um caso para vocês de um processo que eu estudei, que acontece em Curitiba, no começo do século XX. A gente tem alguns amigos
E isso é interessante, né? Muitas vezes isso acontece entre amigos. A gente tem alguns amigos que vão de carroça para São José dos Pinhais, que hoje é região metropolitana, né, conurbada com Curitiba, mas naquela época era outra cidade, era outro lugar. E eles vão de carroça lá por algum motivo, e no meio do caminho tem uma mercearia, uma casa de secos e molhados, que cumpre um papel meio é, de restaurante, de boteco, de hospedaria, alguma coisa nesse sentido. E quando eles estão voltando de São José dos Pinhais para Curitiba, eles param nesse lugar que fica no meio do caminho. Os amigos ali sentam numa mesa e começam a conversar. Estão tomando uma cachaçinha, estão tomando uma cerveja. Conversa vai, conversa vem, vão tomar mais uma, mais outra. E aí um deles tem uma ideia muito, muito adulta, muito interessante, que é a ideia de tomar cerveja, encher a bochecha com a cerveja e espirrar a cerveja no amigo que estava na frente. Uma situação um pouco, né, não muito adulta, mas tudo bem, vamos considerar. E aí eles começam essa brincadeira de encher a bochecha com cerveja e espirrar uns dos outros. Só que no meio da brincadeira, um deles acaba atingindo uns respingos, pelo menos, no sujeito que está na mesa do lado. E quando isso acontece, um dos amigos da mesa, então, mais sensato, olha para os demais e fala, viu, vamos parar com isso porque vai dar confusão aí, né? Olha, a gente acertou no cara do lado, imagina, não dá, né? Acho que já deu dessa brincadeira. E tudo bem. Só que pouco tempo depois, um insistente enche de novo a bochecha com cerveja e espirra nele para provocar mesmo. Aí ele levanta e não, parou, acabou a bagunça aqui e tenta tomar o copo da mão desse que estava espirrando a cerveja. E nisso de tentar tomar o copo da mão dele, o copo se quebra e ele se corta com o vidro. Aí ele fala, tá vendo, ó, você tá causando confusão aqui, quebrou o copo e eu me cortei com o copo. Você me causou um corte aqui. E esse sujeito que já estava para lá de Marrakech olha para ele e pergunta, você acha que isso foi um corte? Você quer ver o que é um corte de verdade? E aí ele puxa uma faca com 26 centímetros de lâmina e dá uma facada na direção desse sujeito que tentava tirar o copo da mão dele, erra a facada e acerta num terceiro que não tinha nada a ver com a história e acaba estribuchando esse terceiro. Então esse é o caso. Aí eles sobem na carroça, o cocheiro era o que estava mais embriagado de todos, eles tocam a toda velocidade em direção à cidade, só que quando chegam no médico, já era um caso perdido, já não tinha mais o que fazer e esse sujeito esfaqueado acaba morrendo. Então esse é um exemplo de centenas que eu encontrei, vários casos curiosos que eu encontrei e que mostram essa dimensão violenta das relações sociais na Primeira República e mostram o quanto que elas de alguma maneira faziam parte da vida cotidiana, estavam mais ou menos presentes, né, e muitas vezes não vão acabar sendo sancionadas, porque aí vem outra questão, que é uma questão de história do direito, né. Quando a gente olha para a história do direito e olha para a história do direito penal, a gente tem uma tendência, que é uma tendência que eu critico muito, né, quem já me ouviu em outros lugares sabe, que é uma tendência de enxergar o direito penal numa linha evolutiva linear em que ele parte da barbárie para um estado de civilização, basicamente, né? E aí a gente pensa isso em termos de punição no sentido de que as penas eram muito duras e elas vão ficando cada vez mais brandas, e hoje a gente está no Estado democrático de direito, né? A gente fala em garantismo, em indúbio pro réu, a gente fala em devido processo legal, nesse monte de papo furado aí que a gente fala hoje. E antes não, antes era um direito extremamente punitivista, isso tudo. E o que os estudos
historiográficos, mesmo em história do direito, vem mostrando para a gente é que essa é uma questão que tem que ser muito complexificada, porque o direito de tempos passados era muitas vezes menos punitivo, menos rigoroso do que a gente costuma pensar. E nesse caso, eu percebo que o direito era muito mais permissivo com essas situações. Muitas vezes, esses réus acabavam sendo inocentados por questões de forma, mas por questões de que ainda se entendia que aquilo acontecia, que aquilo fazia parte do cotidiano, que era comum que duas pessoas, numa festa de família, tomando uma cerveja no boteco, fazendo uma refeição numa hospedaria, num conflito de espaço de trabalho, num cenário de conflito familiar, era comum que as pessoas perdessem a cabeça e resolvessem as coisas de maneira violenta. Era uma dimensão da vida humana, das sociabilidades humanas, principalmente, ou talvez não principalmente, né, mas do ponto de vista de fontes, quando a gente olha para essas ditas classes populares, né, que tanto classes quanto populares são duas palavras complicadas, né, mas na falta de expressão melhor a gente poderia colocar dessa forma. Então, em suma, né, o que eu tentando trazer para vocês, para mais ou menos ir fechando, e aí a gente bate o papo, se vocês tiverem questões para trazer, a gente conversa a respeito, e continuamos a conversa por mais um tempinho aí, né? Mas o que eu tento, o que eu venho pesquisando e tento trazer para vocês agora é isso, que a gente, enquanto sociedade, né, nessa primeira república, tendia a arranjos violentos, a resolver coisas de maneira violenta. A violência é uma dimensão inescapável da vida humana, por assim dizer, e o direito não se preocupava tanto com isso, porque entendia que havia uma ampla margem ali de legitimidade para que as pessoas resolvessem os conflitos entre elas da maneira que lhes parecesse mais adequada, e a gente vai tendo um longo processo aí em que o direito vai deslegitimando essas ações, embora, é claro, a gente pode pensar que é um processo ainda não concluído, né? Eu acho que, em geral, o que eu queria comentar com vocês era mais ou menos isso, mas aí vamos seguindo com a conversa baseado no que vocês falarem, baseados no que o professor Gustavo trouxer para a gente também. Então, é isso. Obrigado, professor, pela palestra. Muito interessante. Eu já lecionei no curso, a gente acaba sendo eclético nas disciplinas, né? Porque nem sempre a gente pega as disciplinas que a gente tem mais afinidade, porque falta professor, etc. Uma realidade do interior do Mato Grosso, né? Muito carente, né? Tem uma demanda grande de, vamos colocar assim, especialidades, né? Então, na faculdade eu gostava já de História do Direito. Eu tive um excelente professor, né? Eu tive um professor muito bom, professor Armando, né? E aí, para diferenciar do pai e o filho, a gente chama de Armandinho, né? O Armando Albuquerque do Lago, né? Que trabalha essas questões, e ele, na época, ele foi fazer mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí ele teve aula com o professor Wolkmer, né? Que é um grande, acho que um dos grandes doutrinadores que a gente tem de história do direito aqui no Brasil, né? E com o professor Respanha, que faleceu recentemente, né? Enfim, uma série de professores que tratam desse assunto, né? Então, assim, superficialmente, de alguma maneira, eu navego um pouco nessa praia porque sou entusiasta, evidentemente que não nessa profundidade, né? Mas já lecionei a disciplina, então conheço as doutrinas, algumas das doutrinas citadas, né? Assim, por cima, né? O Paulo Grossi, né? Etc.
E, bom, na verdade, minha primeira pergunta, ela é um pouquinho antes dessa questão do primeiro, da República, né? Mas, assim, mais voltada ao Império. O meu conhecimento geral de história, né? E aí não é tanto uma questão de estudo jurídico do período, eu vou te perguntar isso porque, como especialista, talvez você tenha estudado ou visto e possa comentar um pouco mais sobre o assunto para nós. Essa questão do imperador, do Dom Pedro II, né? A gente sabe que ele era um intelectual, né? Ele teve uma. Estão me ouvindo? Então, tá ouvindo. É, E aí existe esse conflito com relação à escravidão, à abolição, etc., alguns posicionamentos dele, como que funcionava essas questões. E aí, se você estudou alguma coisa sobre isso, ouviu alguma coisa sobre isso na sua pesquisa, você mencionou a passagem que o Machado de Assis traz, eu achei muito interessante, né? Essas questões de literatura também são um ponto que me interessa bastante, né? Esse retrato da realidade da época através da literatura, a gente consegue ter uma impressão do período ao ler essas obras, né? Evidentemente que a gente tem que separar ficção de história, né? Mas essa literatura ancorada em elementos históricos, ela também é uma maneira de se poder enxergar o passado, né? De perceber alguns, por exemplo, esses romances de costumes vão tratar dos costumes da época, então aquela é uma realidade que ela pode ser recortada, a gente pode reviver. Você encontrou, professor, quando você estudou, você viu alguma coisa sobre essa questão da abolição da escravatura e do Dom Pedro II? Como que eram as críticas do período? Perfeito. Bom, vou comentar algumas coisinhas, assim, como alguém que nunca estudou a fundo, né, com fontes históricas, então, mas com base em algumas leituras, né? Inclusive, esse é um ponto, né, que, enfim, a gente tem que hoje o presente é muito doido, né? Hoje a gente vê, por exemplo, que ganham espaços aí os clamores pelo retorno da monarquia, por exemplo, né? Todo um séquito monarquista, e aí é muito curioso, né? Porque a gente tem um desses. Aliás, eu sempre acho muito engraçado quando aparecem notícias de jornal, né? Porque o príncipe do Brasil, que príncipe? O Brasil não tem um príncipe, o príncipe da onde, né? O príncipe da cabeça dele, mas a gente tem essa loucura aí do voto numa monarquia, né? Aí é muito engraçado, né? Porque um deles é deputado, eu acho, né? É E, parlamentar, né? e aparece às vezes algumas ligações deles de apoio ao Partido Integralista, aos novos integralistas. Então é um fio assim que você vai puxando que termina nos lugares assim absurdos, né? É uma loucura, né? Mas eu acho engraçado a pessoa se valer daí de um regime presidencialista, né? Ocupar um cargo de parlamento para defender a monarquia. Mas enfim, tem esse povo, né? E eu acho que a parte disso, com certeza, se deve justamente à figura do Pedro II, de um imperador dito, de um imperador inculto. Então, evidentemente, né? Se a gente olhar o que a gente tem no presidencialismo e comparar com a monarquia, pelo amor de Deus, né? Pedro II era um cara que falava umas 8 línguas, né? Ele falava hebraico, falava latim, falava grego, falava árabe. A minha tela ficou escura aqui um minutinho, tá tudo Deu, um, certo? deu uma instabilidade, mas eu acho que já está normal. Estou te ouvindo, pelo menos. Mas acho que tá, né? É, Então, o Pedro II era alguém realmente muito culto, né, do ponto de vista do ponto de vista histórico, inclusive, né, tinha uma cadeira, um frequentador das reuniões do IHGB, então uma pessoa muito interessante, né, um grande estadista. E hoje provavelmente se remexe no túmulo aí, vendo os
os descendentes, né, e o discurso dos descendentes, mas, enfim. E daí disse, né, que, em relação à questão da escravidão, que ele fez um grande esforço, que ele tentou acabar com a escravidão e que ele queria o fim da escravidão, o que ele não teve foi força política, né, porque a gente está numa monarquia, mas que é uma monarquia constitucional, que você tem elites ali, elites agrárias, né, elites cafeeiras, principalmente no século XIX, que fizeram tudo o que puderam para manter a escravidão pelo máximo de tempo possível, e que ele, se dependesse dele, a escravidão teria sido encerrada muito, muito antes, mas não conseguiu. Agora, uma discussão mais aprofundada disso, da relação do imperador mesmo, dessas questões, eu não teria como fazer agora, mas é uma questão bem interessante. Um pouquinho para outro lado, né, que você comenta a questão da literatura, olhando para o século XIX, é indissociável, né, que o escravismo tenha uma relação, traga marcas de uma sociedade violenta, porque, como eu falei, né, é diferente a gente falar, por exemplo, que um país teve escravos, a Inglaterra teve escravos, a França teve escravos, a Argentina deve ter tido alguns escravos, né? Então, uma sociedade com escravos a gente tem no mundo todo, até muito pouco tempo atrás, né? Hoje a gente pode pensar também em condições análogas, né? Mas, enfim, essa é outra conversa. Mas é diferente falar isso e falar em uma sociedade escravista. Escravista é uma sociedade que está estruturada em todos os seus aspectos na escravidão. É uma sociedade que é pensada, moldada nas relações econômicas, evidentemente, mas nas relações familiares, nas relações culturais. É uma sociedade que é construída, tem a escravidão como um referencial mesmo de funcionamento. E o Brasil foi uma sociedade escravista como nenhuma outra, talvez, né? A gente vê, por exemplo, agora, né, nesse cenário conturbado que a gente teve eleições nos Estados Unidos, a gente vê o quanto que o componente racial pesa na balança das eleições, né, e sempre tem essa discussão, e a gente vê o quanto que essa questão racial envolve violência, inclusive nos Estados Unidos, né, e é forte nos Estados Unidos. E assim, os Estados Unidos receberam provavelmente 8, 9 vezes menos escravos do que o Brasil. O Brasil recebeu algo que os historiadores aí estimam em 4, 5 milhões de escravos até o término do tráfico, né? É muita gente mesmo, né? Se a gente voltar no tempo, a única sociedade, a sociedade antes da brasileira que teve tanto escravo assim foi Roma. A gente precisa voltar para Roma para enxergar uma outra sociedade com tanta escravidão quanto foi o caso brasileiro. Então isso é estruturante nas nossas relações sociais, isso é estruturante nesses modos, né, de arranjos violentos, de como a gente resolve as coisas, de perpetuação de violências, né. E aí eu falei literatura, né. O Machado foi muito criticado por muito tempo, né, por ser um autor muito europeizado, muito afrancesado, e foi muito criticado por ser alheio à questão da escravidão, que teria falado muito pouco. Ele não é um autor da escravidão, não é um Castro Alves, mas ele fala em alguns pontos e traz coisas muito interessantes. Tem uma passagenzinha curta, rápida, que é uma passagem de Memórias Póstumas, se não me engano, que o Brás Cubas está andando e ele libertou um escravo há um tempo atrás, né? Havia alforriado o escravo dele, e um belo dia ele está andando pela rua e vê esse escravo dele agora como proprietário de outro escravo e açoitando esse escravo em praça pública. E essa é a cena que o Machado descreve. E a gente pensa, né, como tem aí os guias politicamente incorretos de história do Brasil, Deus me livre, até pensei. Esse tipo de baboseira, né, que as pessoas, mas o próprio negro escravizava o negro. Sim, é verdade, mas vamos levar isso para um outro estrado, vamos complexificar essa questão.
O que a gente vê quando o personagem do Machado está andando e vê um ex-escravo açoitando agora um escravo em praça pública? É todo um mecanismo de legitimação, né, um ciclo de legitimação de violências, ao qual ele não conseguiu escapar. Então, a gente pressupõe, porque ele foi liberto e tal, e agora ele acabou ali. Mas não acabou ali. É uma relação tão estruturante, tão profunda, né, que quando ele se vê agora na posição de pessoa livre, ele continua a perpetuar aquela mesma violência que ele teria sofrido em momentos anteriores, né? Então é muito significativa essa questão. Você sabe, professor Otávio, eu estou fazendo mestrado em estudos literários, né? E uma das disciplinas que eu cursei nesse semestre passado foram literaturas africanas de língua portuguesa. E aí, dentro dessa disciplina, a gente estuda colonialismo, decolonialismo, pós-colonialismo, e aí você toma contato com alguns autores, né, alguns teóricos do assunto. Então, eu passei por esses autores que trazem essas discussões, especialmente o Frantz Fanon, né, e aí vai bem no ponto do que você está falando, né, do contexto, porque ele vai colocar aquela relação de que o colonizado ele não tem essa visão de que ele está num sistema, né, e que ele tem que romper com o colonizador. Ele tem a ideia de que ele está sofrendo, né, nessa situação que ele está, e é dicotômico. Então, tem os que estão sofrendo e os que fazem sofrer. Então, ele quer alçar a posição do homem branco colonizador. Ele quer poder oprimir os demais, porque se só essas duas funções, né, se ele não percebe, se é um processo alienante, né, de que ele não tem consciência, né, que ele não tem uma educação, que ele não aprendeu sobre isso, ele quer se sujeitar às normas do colonizador para ter algumas vantagens, entre aspas, né? Então, existem aqueles processos, especialmente falando de colonialismo português, né, de assimilação, que você abria a mão da sua cultura e você se submetia à cultura, à moral, à religião portuguesa, para você ter alguns direitos. Na verdade, se você não fizesse isso, você não tinha direito nenhum, direito à propriedade, direito a nada, né? Porque a lei era portuguesa, então, para você se sujeitar a ela, para você se tornar um subcidadão, né, acontecia esse processo aí. E isso a gente vê as diferenças dessa dominação colonial, né, bem no ponto que o senhor está comentando aqui, né, sobre o Brasil. Enquanto nesses países aí houve uma guerra pela independência e depois uma guerra civil para chegar finalmente na democracia, no Brasil foi um português que chegou e proclamou a independência e continuou mandando. Então, que independência foi essa que um português continuou mandando aqui da família real, né? Então, não teve uma guerra, um conflito, né? E isso daí a gente passou em outros, olhando para outros fatos históricos, né? Eu sempre trago essa questão de conflito e aí potencializo na figura do Haiti, né? Que os escravos fizeram uma revolução e tomaram o país. Então a diferença daqui do Brasil, né, que foi esse modo aí entre aspas pacífico, né, que é você vê uma troca de placa, qual placa eu coloco, né? Porque é tudo a mesma coisa, não mudou nada, né? Então não houve um rompimento com o pensamento colonial e nem uma insurgência da população, uma revolta ou algo do tipo, né? E na própria ditadura, depois, a gente tem um comportamento, tudo bem que nós tivemos luta no Brasil pela retomada da democracia, mas não foi uma guerra que libertou o Brasil da ditadura, foram outras pressões externas, né, um conjunto de outras questões que levaram ao fim desse regime. Então, olhando para trás, nós não fizemos as reparações históricas, nós não responsabilizamos essas pessoas pelo que eles fizeram no Brasil, e nesse sentido ainda as cicatrizes são recentes. E você trouxe essa questão da contemporaneidade nos Estados Unidos, nas eleições, nas questões raciais. Eu acho que tudo isso ainda é reflexo de não fazer as pazes, né?
no sentido de trazer esse tema à tona e fazer uma justiça histórica, vamos colocar assim, né, de relembrar e falar, olha, aconteceu isso, isso não foi resolvido, enquanto isso não for resolvido, esses fantasmas eles vão nos assombrar, né? Por exemplo, na questão da ditadura, no Brasil, a lei de anistia não permitiu a punição daqueles que tomaram o poder à força, enquanto nós tivemos em outros países, recentemente, Argentina ou Chile, etc., alguns outros países aqui que eles julgaram, ainda que simbolicamente, esses generais ou essas pessoas que provocaram isso. Então, se o senhor puder falar um pouquinho sobre, eu sei que eu me estendi aqui também um pouco na pergunta, mas se você puder comentar quais são as suas impressões sobre isso, se você acha que tem a ver ou relação com o nosso país como está hoje e esses reflexos ou ecos do passado. Pois é, eu acho que assim, a gente, por um lado, né, não tem revoluções talvez tão violentas como outros lugares, né, uma guerra civil como a Guerra de Secessão, por exemplo, um processo revolucionário como a Revolução Francesa, né, que tem uma fase muito violenta ali de 1792 a 95, mas a gente também não tem transições pacíficas e tranquilas como a gente construiu. Então, mesmo o processo de independência do Brasil não foi aceito tranquilamente por Portugal. A gente teve conflito, a gente teve episódios de batalha, mas que a gente não fala, né? E a gente tem movimentos que foram muito violentamente reprimidos, né? A Confederação do Equador, logo no início da monarquia, mas o período regencial é um período muito conturbado, né, que tem aquele monte de revolta, e que são revoltas violentas também, né, então podem ser colocadas nesse cenário, só que a gente usa, né, dessa narrativa, e reforçou, né, transformou em verdade essa narrativa de que o Brasil é muito, muito tranquilo, muito pacífico, que aqui não há nada disso. Então a gente, enquanto outros povos se orgulham, né, desse passado, né, de terem lutado, de terem derramado sangue, a gente não fala sobre isso, a gente escamoteou essas questões, e aí o ponto que você toca, né, que é central talvez para outras questões, né, porque eu estava falando de relações, né, de sociabilidades, né, de cotidiano, aqui a gente caminha para algo talvez mais estrutural, né, da sociedade, mas esse problema nosso, né, de achar que vira a página do problema ali, joga para debaixo do tapete e tá tudo certo. O hino da proclamação da independência, né, tem um hino da proclamação da independência, que é de 1890, com letra de composição do Leopoldo Miguez, do tal Medeiros de Albuquerque. E nesse hino da independência tem um trecho muito engraçado, né? Uma estrofe muito, muito engraçada, porque eles falam: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Fazia 2 anos que tinha acabado a escravidão, e assim, os caras escreveram um hino, a gente nem acredita que esse país teve escravo um dia, como assim? Então é isso que a gente faz, né? A gente tem 13 de maio de 88 ali, 14 de maio de 88, escravidão é problema do passado, né? Vamos bola para frente. Agora a gente quer falar em reparação histórica? Não, isso daí é mimimi, né? Isso não tem reparação histórica. A gente fez esse favor, né? Que a gente constrói com essas narrativas que são personalíssimas, né? Então quem faz a independência é o Dom Pedro I, quem liberta os escravos é a princesa Isabel, né? A gente ignora todo o movimento abolicionista, todas as lutas dos próprios escravos e ex-escravos, né? Que se associam, que brigam, que disputam na justiça, inclusive, pela liberdade.
e a gente ignora tudo isso, né, e pensa que a abolição foi um presente, e vocês querem mais do que isso, né? Bola para frente. A mesma coisa a gente faz com a nossa ditadura, olhar para como a gente encara esse nosso passado recente com a ditadura, e como a Argentina olha, como o Chile olha, é brutal a diferença. É, é brutal. Você caminha pelas ruas, né, na Argentina, no Chile, você vê ali as marcas de um país que passou por essa ditadura e que não quer mais saber dela, que tentou, fez o que foi para enterrar ela, de fato, né? E isso ainda está presente lá, ainda é debatido lá, e ainda há esse reforço, né, de que não queremos nada remoto, nada remotamente É uma questão geral, né? Quando o Bolsonaro foi lá, acho que no Chile, eu não tenho certeza. Quando ele foi lá, ele fez um discurso pró-ditadura, os deputados da oposição, do governo, etc., saíram, assim. Não ficaram, não aceitam esse tipo de coisa. Não, isso não acontece. Você vai ter chileno que defende Pinochet? Vai, mas em público, não. Em público, as pessoas têm ainda um sentido de pudor, têm vergonha de defender Pinochet em público, como tem brasileiro que acha que Pinochet foi legal, né? Defende Pinochet. Você não encontra um chileno que faz assim, no espaço da casa dele, talvez, né? Aí vai ter um outro argentino, a mesma coisa. Vai ter argentino saudosista da ditadura, vai ter, mas eles não falam isso, as pessoas têm vergonha de dizer isso em público, e a maneira com que foi trabalhado, né, ainda hoje, com que é trabalhado isso, de resolver o problema mesmo, né, do ponto de vista de punir as pessoas também, né? Então você usar o direito para isso, mas muito de um ponto de vista simbólico. E a gente acha que joga para debaixo do tapete, né? Não, acabou, é um novo episódio e bola para frente, né? Aliás, uma provocação que eu costumo fazer em sala, né? É que se a gente olhar todo o período republicano brasileiro, ele é mais um período de ruptura e de rupturas violentas do que um período de estabilidade democrática, né? Então, a nossa primeira república, que a gente vai comemorar daqui a 5 dias, nossa primeira república é um golpe cívico-militar. Nosso país começa enquanto república como um golpe. A gente tem até 1930 uma república que é uma república da esculhambação, enfim, república completamente oligárquica, né? Aí a gente tem um período do vaguismo, né? Muito legal. Em 37, golpe, Estado Novo, golpe, usando o artifício, né? Que a gente vê aparecendo ainda hoje, né? Do fantasma que obviamente não existe no golpe. 37, 45, a gente tem um período ditatorial, ditadura Vargas. Aí, de lá até 46, quer dizer, de 46 em diante, né, a gente tem um novo arranjo ali que vai até 64, então não dura 20 anos, dura 18 anos, 64 a 85, ditadura, novo, né, então 21 anos de ditadura no nosso passado recentíssimo, república presidencialista com presidente eleito diretamente, com Constituição, a gente tem desde ontem. Tem gente que vai estar assistindo aqui que estava, enfim, passou por tudo isso, né? Então a gente não está falando de uma história dos nossos avós, bisavós, a gente está falando de um negócio que foi construído ontem. Só para contextualizar, eu sou de 87, a Constituição é de 88. Então, um pouco antes disso, né, fim da ditadura 85, salvo engano, né? Então é mais ou menos assim, nessa época, pouco tempo, assim, entendeu? Não é uma questão de gerações, assim, 3, 4 gerações e já foram esquecendo, né? Bem como a diferença entre a memória e a história, né? Eu acho que é bem trabalhado, né? Nós temos bastante produção nisso, as pessoas esquecem, né? E não é porque aquela memória que ela teve, ou esqueceu, ou transformou, aquilo ali não é capaz de mudar a história por si só. Eu queria tocar num outro ponto, professor, para você falar um pouquinho, talvez já para a gente encaminhar para as partes finais, considerações finais. É um tema que a gente tem aqui no direito de
relativismo, de negacionismo, mas pela sua formação histórica você deve passar bem mais por isso. Você chegou a mencionar que são aqueles guias politicamente incorretos. A gente tem aqueles livros lá do Narlock, e que ele criou essa versão aí, ele reestruturou, reescreveu algumas coisas, né? E eu tinha alguns anos atrás, eu já em sala de aula ou em discussões com colegas, eu tinha que explicar isso. Era um senso comum que ainda era minoritário, eram poucas pessoas, ou tinham vergonha, ou enfim, não falavam. Mas eram dois autores que se destacavam nessas releituras, vamos colocar assim entre aspas, né? Que era o Rodrigo Constantino, que teve esse evento recentemente com a Marina Ferrer, fez um comentário sobre o caso, e aí foi demitido de todas as empresas que ele trabalhava, e a própria filha dele teve que vir a público e falar: eu não acredito que meu pai faria isso, né? Num nível... os conservadores ficam chateados e falam que não, ele não é um conservador, ele é um reacionário. Mas, enfim, ele se autodenomina como conservador, né? E o Narlock, que aí ele traz algumas narrativas, né? Que eu imagino que ou sejam minoritárias ou nem existam, né? Ele tem uma entrevista que ele faz com Augusto Nunes na época do lançamento do livro dele, que ele fala: algumas coisas eu pensei assim, o que era mais irritante, o que vai irritar mais os professores, o que vai irritar mais o pessoal de esquerda. E aí eu fui atrás desses relatos e coloquei no meu livro, ou seja, não está nem preocupado se tinha embasamento ou não, etc. E isso daí serviu, assim, agora disseminou, né? Nós temos essa época de fake news, as pessoas se informam e difundem notícias falsas, materiais falsos pela internet. Então ele, por exemplo, Bolsonaro cita o livro dele naquele discurso que ele fez na ONU, que ele fala que os índios que tacam fogo na floresta, que destroem tudo, etc., que os portugueses, na verdade, ajudaram na preservação da mata, porque eles chegaram para os índios e falaram: não pode queimar a floresta, etc. Essa questão da escravidão pelos negros aqui no Brasil, né, que também eu imagino que tenha existido, porque eram relações de poder, mas não da maneira como Portugal e outros países fizeram, né, no colonialismo da África, né. Enfim, essas questões dos negacionismos e revisionismos, professor, como que o senhor viu isso, né, do ponto de vista acadêmico, né, estudando dentro da academia, e a evolução disso hoje? Ou seja, como que é visto isso dentro da academia pelos historiadores, né, e a sua experiência sobre isso, se você pode comentar um pouco sobre. Certo. Bom, eu vou comentar uma primeira coisa, né, que diz respeito a você tirar o fato histórico, né? Eu vou tirar dando um exemplo jurídico. Quem está um pouquinho para frente, quem já se formou, né? Mas quem eventualmente estagiou em escritório, estagiou em MP, sabe que jurisprudência é uma coisa que a gente encontra para absolutamente tudo, para falar qualquer coisa que a gente queira falar. Então, como é que isso acontece na prática, né? Eu tenho que defender uma tese absurda, uma tese que a gente sabe que não é aceita, que não faz sentido, eu tento me encorar, né? Vamos encontrar jurisprudência para isso. E aí o advogado pede para estagiário, eu acho uma jurisprudência para esse troço aí. E a pessoa passa uma tarde procurando e ela acha, porque a gente tá vendo aí, né? É possível encontrar qualquer bizarrice no mundo, na concretude, né? Você acha, então você consegue olhar para aquilo e dizer: olha, meritíssimo caso em tela aqui, né? Veja a jurisprudência. Daí você cita um caso lá de um tribunal de uma vez, e daí aquela é a jurisprudência. O que, se você a menos que, enfim, não vai colar, dificilmente vai colar, né? Quando a gente olha para esses negacionismos, é mais ou menos por aí. Você encontra eventos na história, você encontra eventos esporádicos na história
para falar de qualquer coisa, para defender ou apontar o que você quiser, para sustentar a maluquice que você quiser, porque o mundo é esse, né? O mundo é aleatório, as coisas acontecem, né? A gente acha que a realidade é ordenada, é cartesiana, mas muitas vezes a gente está vivendo conto do Garcia Marques. A coisa é complexa e complexa de um jeito aleatório, de um jeito desordenado. Então a gente encontra, você vai encontrar negro escravocrata, você vai encontrar, sei lá, um monte de coisa para sustentar o que você quiser. A questão que a gente tem que pensar do ponto de vista da historiografia, né, é como que o esporádico diz alguma coisa sobre o que aconteceu, né? E aí vem uma outra questão, né, que aparece nessas conspirações, que é aquela história, né, de porque o teu professor de história é isso, porque isso não, o teu professor de história não mostra, isso não querem que você saiba. Como assim? E se cria essa ideia, né, de que o livro de história é uma pessoa tirando coisa da cartola ali, vou falar que foi assim, que foi assado, a pessoa sai escrevendo ali loucamente, né, do que ela bem entender. E história não é feito desse modo, né, história é feita com fontes. Então, para a gente falar qualquer coisa em história, a gente tem que ter a gente tem que ter bibliografia, como em qualquer área, né? Você tem que ter bibliografia, mas você tem que ter fonte histórica. E é dessa leitura que a gente tira coisas, né? Que a gente faz interpretações, que a gente fala. Então, eu vou, só para o pessoal ver, onde é que eu... Aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Você consegue colocar minha tela rapidinho aí? Aí, ó. Vou mostrar a minha dissertação de mestrado em Direito. Essas aqui são as fontes que eu uso. Então, vou passar rapidamente com você. Cada coisa dessas é um documento, é um jornal, é um relatório, é um livro de época. Então, para você escrever texto histórico, você tem que estar embasado na documentação do período, e é muita coisa, é muita coisa mesmo. A gente precisa de leitura de documento, e aí você consegue separar aquilo que é esporádico, aquilo que é aleatório, né, daquilo que acontecia, daquilo que era estrutural. Agora, claro, né, aí a outra questão, né? A história como ciência humana, ela está em disputa, como também estão as ciências naturais, né? A gente pensa, porque as ciências exatas, por exemplo, né? A matemática não muda nunca. Muda, eu não sei no que muda, né? Mas muda muito menos. Mas se a gente pensar, por exemplo, a física, o que Newton defendia e o que Einstein defendia são coisas diferentes. Mas ninguém vai olhar para o passado e vai falar, nossa, Newton era um Zé Ruela que não sabia de porcaria nenhuma, né? Porque foi desmentido depois. Então a história está em disputa. O que a gente faz enquanto ciência humana é provisório, pode e deve mudar, pode ser questionado. A gente dá soluções provisórias, né? A gente não vive o passado e não narra o passado tal qual ele aconteceu. Agora, o que eu tenho que defender aí como acadêmico é que esse é um espaço da academia. Então, não é porque a história tem, como qualquer outra ciência humana, né, ou mesmo como qualquer outra ciência, tem esse estatuto de provisoriedade, né, porque isso é uma coisa que o senso comum confunde, né? Então ele pensa, porque cientistas apontam possível solução para tal coisa, e as pessoas, como assim é possível, né? Parece que ciência tem que ser sinônimo de certeza, e pelo contrário, ciência, ela é indefinição, ela é objeto de disputa, de debate, ela é provisória, porque ela depende de descobertas futuras. Agora, existe um ambiente qualificado para essa disputa, que é o ambiente onde a gente está, é o ambiente acadêmico, é o ambiente do cientista. Então, tudo que um historiador fala hoje, nada impede que, anos mais tarde, baseado em novos documentos, novas descobertas, outro historiador vá lá e fale que é exatamente o oposto, e isso vai ser disputado, e isso faz parte do jogo, não vai deslegitimar o trabalho daquele primeiro. Agora disso, né, para
uma pessoa que, sei lá, que se intitula jornalista, nada contra jornalistas, né, mas para uma pessoa que não tem minimamente uma formação na área, que não opera com as ferramentas da área, e aí acha que pode desvendar, né, que pode quebrar teses já muito aceitas, né, muito sedimentadas, pensando uma coisa aqui, uma coisa ali, fazendo esses guias politicamente corretas, aquilo que não mostram, aquilo que não querem que você saiba, aí é uma piada, né? Então, enquanto academia, a gente olha para isso e a gente sabe que isso é uma piada. Agora, como é que a gente chega nas pessoas, né? Isso é uma outra questão, né? Um outro passo, e é uma questão que me questiona muito, pelo problema, né, de divulgação científica, quer dizer, as pessoas estão lendo esses caras, né? Porque talvez escrevam de um jeito mais legível do que a gente, escrevam de um jeito mais fácil, tem mais acesso, né? Como é que a gente chega também, né? Então, quer dizer, na academia a gente é o soberano, por assim dizer, né? Aqui essas pessoas não se criam, não vai chamar essa pessoa para palestrar junto com a Linda Schwartz na USP, não tem, sem pensar. Mais ou menos. O bom senso nem sempre se mantém, né? Não, seria uma surra bonita de se ver, inclusive, né? Mas não tem fundamento. Então, eu digo isso por causa das questões de direito penal, né? Nós tivemos uma discussão dentro da academia um tempo atrás, né? Teve um evento grande sobre segurança pública, sobre políticas criminais, etc. E aí chamaram um grande nome da criminologia, um pós-doutor, né, para palestrar, e o debatedor dele, a oposição dele era Kim Kataguiri. Então, assim, o que você vai fazer lá? E o cara não foi, o cara falou, não vou, esse evento aí não é acadêmico, não é discussão de ideias, etc. Porque vai ficar no senso comum dele, ele vai ficar falando que o que ele acha sem fonte é a verdade, acabou, então para que eu vou lá? Né? Então não tem esse debate de ideias, né, de fundamentos, etc. Mas enfim, professor, eu vou pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu vou aproveitar aqui essa minha parte da fala para agradecer a todos que assistiram a essa palestra, agradecer mais uma vez ao professor por aceitar vir aqui, se propor, né? Nós sabemos que todos estão com as suas atribuições corridos, né? Na pandemia não é fácil encontrar um espaço e se propor a fazer isso, ainda mais o professor, né, que tem uma qualificação aí grande sobre o assunto, então pôde nos falar com uma base, né, teórica, que é o que ele estuda. Então, ter um profissional com essa qualificação aqui nos palestrando uma excelente oportunidade. Quero agradecer também a professora Evelyn Dan, que é a coordenadora do curso em Barra do Bugres, e também do curso da turma especial em Brasnorte, a professora Valesca Piovesan, que é a coordenadora do Erga Omnes, a professora Juliana Ishikawa, que está organizando esse ciclo de lives, né? Eu e ela estamos à frente disso, mas ela é a coordenadora. E também ao Jonas, né, e os demais alunos que participam do nosso projeto de extensão, o Jefferson, né, que estão aí nos bastidores, e sem eles não seria possível fazer essa live, esse ciclo de lives. Então, professor, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, vamos fazer novas parcerias, vamos nos integrar, né, eventos que tiver aqui, tiver oportunidade, eu te envio uma mensagem, você foi muito prestativo em nos atender, em conversar, em encontrarmos uma agenda para fazer isso. Nós também estamos à disposição, né, caso queira fazer alguma outra parceria, você pode fazer o seu recadinho lá, falar, você tem a sua página também, né, que vocês fazem lives de história, né, que eu assisti algumas, foi por lá que eu encontrei também, assisti um pouco e vi um pouco do trabalho de vocês, né, então você pode falar disso daí também, dos projetos que você está envolvido, e fazer sua conclusão final, tá bom? Obrigado, professor.
Perfeito. Obrigado. Bom, as tuas considerações aí sobre a minha pessoa são um imenso exagero, mas eu fico lisonjeado. É, enfim, um dia a gente chega lá, mas fico agradecido pela imagem aí. Espero ter estado à altura das expectativas do nosso público, e vou aproveitar sim para fazer a propaganda do canal que eu e o professor Raul temos. Vou mandar o link nos comentários. Vem coisa por aí, a gente ainda tem mais algumas iniciativas futuras, tem os vídeos dos nossos encontros anteriores que estão lá, então enfim, acompanhem a nossa página, né, chama Direitos e Histórias, e nos vemos também por lá. No mais, eu agradeço ao convite que você me fez, né, mas eu sei que tem toda uma equipe por trás, então ao convite que foi feito, foi muito legal mesmo falar sobre as coisas que a gente pesquisa, né, e aproveitando para encerrar dentro daquilo que eu estava falando por último, né, eu acho que esse é um espaço que a gente tem que ocupar, esse é um espaço que a gente tem que estar presente mesmo, que a gente tem que trazer o debate, tem que levar a academia para fora dos muros da academia, né, e aí talvez, utopicamente, né, com o tempo, futuramente, um dia a gente vai melhorar a qualidade do debate público, né, no debate de senso comum, mas para isso a gente precisa sair da academia, a gente precisa ocupar esses espaços, então, sempre que possível eu tô aí e fico bem agradecido mesmo. É isso aí, tchau, tchau, gente. Então, vamos dar por encerradas as atividades. Boa noite, pessoal. Nós teremos lives na semana que vem, né? Nós teremos mais palestras, então fiquem atentos, aqueles que quiserem assistir, né? Vocês podem fazer a inscrição, né? Para conseguir os certificados. Correu aí durante as nossas lives, etc. Mas quem precisar de horas para for acadêmico e precisar de horas, né? De eventos, etc. Nós vamos fornecer certificado, então basta fazer a inscrição, né, no ciclo de lives e participar, né, das lives para a gente emitir o certificado depois. Então, com isso, eu encerro as atividades. Até a próxima, pessoal.